Olá, um bom dia para você. A reforma trabalhista completou um ano de vigência e a polêmica que se viu durante a tramitação da proposta no Congresso continua, com críticas e elogios. Veja na reportagem de Soraya Mendanha. A reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Após um ano, uma análise de seu impacto já começa a ser feita. O grande argumento era que iria se gerar emprego com a reforma trabalhista, mas os números comprovam aí que não se gerou nenhum emprego. O que era informal antes, hoje é considerado formal, ou seja, tentam legalizando o bico. E o principal impacto foi a redução do número de ajuizamento de reclamações trabalhistas. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, em dezembro de 2017, havia 2,4 milhões de processos para serem julgados no primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho. Em agosto de 2018, o número caiu para 1,9 milhão. Alguns especialistas dizem que o número de processos caiu não por causa da diminuição do conflito entre patrão e empregado, e sim porque o trabalhador está com receio de entrar na justiça. Isso porque, de acordo com a nova legislação, a parte que perder vai ter que pagar as custas do processo e o valor devido ao advogado da empresa. Se o juiz entender que ele agiu de má-fé, há também multa e pagamento de indenização. Não há mais, provavelmente, aqueles pedidos que seriam aventuras, né? E há uma expressão comum que hoje se fala, que era mais ou menos o se colar, colou. Nesses 12 meses de vigência das alterações introduzidas na CLT, o ministro explica que ainda não houve mudança significativa da jurisprudência. Essa jurisprudência precisa ser amadurecida, consolidada. Para Julimar, a nova lei trouxe um retrocesso muito grande nas relações trabalhistas. Um exemplo é o fim da ultratividade das convenções ou acordos coletivos. A ultratividade é a continuidade da vigência de uma norma, mesmo após seu prazo de validade. Vencendo essa convenção e não se fazendo um novo acordo, esses direitos que estavam nessa convenção coletiva vencida, ele continuava, certo? E hoje, com a reforma, com o fim da ultratividade, isso não acontece mais. A partir do momento que zerou a convenção, você perde aqueles direitos. A legalização do trabalho intermitente, que é aquele pago por período sem regularidade, é outro ponto da reforma que trouxe polêmicas. Se eu não tenho um salário mínimo, ele vai receber por hora trabalhada, quando for chamado, se for chamado, né? Ou seja, eu vou ter vários registros na minha carteira, pode ver que eu não seja chamado para trabalhar nem um mês. Um trabalhador, né, que presta serviço por 15 dias apenas no ano, eu entendo que não existe o vínculo empregatício nessa hipótese, mas alguns juízes do trabalho entenderam que sim. Essa questão está sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Há uma ação direta de inconstitucionalidade desse dispositivo, de modo que nós temos que aguardar. Eles aprovaram propostas, votaram matérias em plenário, debateram ideias e defenderam posições. Foram jovens senadores durante uma semana. A edição de 2018 do prêmio chegou ao fim. Veja como foi o último dia dos 27 estudantes na capital federal. O último dia de trabalho dos jovens senadores foi um dos mais esperados. Eles analisaram no plenário do Senado 3 propostas aprovadas em comissões durante a semana. Entre as matérias, a que torna crime a introdução de plantas exóticas no país. A justificação do referido projeto fundamenta-se na necessidade de preservação da flora natural brasileira, devido às consequências decorrentes da introdução de espécimes vegetais exóticas, sem pareceres técnicos oficiais que permitam a sua importação adequada. As outras propostas aprovadas pelos jovens senadores são voltadas ao ambiente escolar. Uma inclui
inclui o princípio do respeito à diversidade e a outra cria a Semana Nacional de Combate à Prevenção ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O projeto pretende estabelecer a semana mencionada de forma a estimular escolas e secretarias de educação do Distrito Federal, dos estados e dos municípios a se tornarem parceiras ativas dos órgãos atuantes no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de uma faixa etária desprotegida moral, física e psicologicamente. O princípio do respeito à diversidade compreende diversos âmbitos, tais como diversidade de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas. Esses textos aprovados por eles aqui serão encaminhados à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se o colegiado aceitar, eles passam a tramitar normalmente no Senado como projetos de lei. Muitos projetos que por eles apresentados no longo dessas décadas que existe esse programa já foram aprovados no Senado e estão na Câmara. Eles serão no futuro aqueles que serão vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, federais, senadores e, como eu disse para eles, oxalá amanhã ou depois um presidente da República, seja homem ou mulher. Então é uma experiência que eles levam para toda a vida. A votação no plenário marcou a última atividade dos jovens senadores no Congresso Nacional. E depois de 5 dias mergulhados no processo legislativo, atuando diretamente na política e trocando experiências culturais, os 27 estudantes voltam para casa com um sonho realizado. Bom, somente a sensação de que a gente tem uma semente para disseminar na cidade que nós iremos voltar. Porque nós representando o Estado, nosso Estado, não só a cidade, mas sim o Estado, de disseminar essa semente no nosso Estado, da maneira que, para incentivar outros jovens, fomentar a vontade de participar ainda mais da política, porque se não formos nós, a renovação do nosso sistema político não acontecerá. Eu volto muito grata por tudo que eu passei aqui com eles, que foi um compartilhamento de cultura, né? Cultura é uma riqueza que temos de cada estado, então eles compartilharam para mim algo que é uma riqueza para eles, então é de eterna gratidão mesmo. Acho que eu vou sentir um pouco de falta de conviver com outras culturas, até linguística mesmo, na forma de falar, é muito diferente e vou sentir muita falta. Várias audiências públicas previstas para esta semana nas comissões permanentes do Senado. Quem nos traz os detalhes é o repórter da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores. A Comissão de Infraestrutura, nesta terça-feira, sabatina indicados para as agências nacionais de mineração, energia elétrica e telecomunicações. A Comissão de Assuntos Econômicos debate a regulação do mercado de câmbio e também o chamado cartel do câmbio. Já a Comissão de Educação debate a transferência à União de competências educacionais de estados e municípios. Ainda na manhã de terça, a Comissão de Agricultura tem audiência pública para debater relatório socioambiental sobre a produção de etanol de milho no Centro-Oeste. De tarde, a Comissão de Assuntos Sociais ouve especialistas sobre a distrofia muscular de Duchenne. E na quarta-feira, a CAS volta a se reunir para discutir a nova metodologia de reajuste de planos individuais de saúde com o diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Bruno, em relação à votação de projetos de lei, quais você destacaria para a gente? Bem, na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente tem na pauta um projeto que cria normas gerais sobre a agricultura desenvolvida em imóveis urbanos para a produção de alimentos, plantas medicinais e ornamentais, bem como a produção de alimentos de pequeno porte para consumo próprio. A Comissão de Educação tem na pauta projetos que incluem os nomes de Ayrton Senna e Ulisses Guimarães no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Na quarta-feira, a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor pode votar no projeto que amplia ainda mais o cerco ao cigarro, pune inclusive com multa as pessoas que fumarem com menores de idade no carro. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, destaque para a proposta que muda os enquadramentos, os critérios de enquadramento de municípios na região do semiárido. E a Comissão de Assuntos Sociais
pode votar a descriminalização do cultivo da cannabis sativa para uso pessoal e terapêutico. Por fim, a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta projeto que aumenta as taxas de cartório aqui no Distrito Federal. Tiago. Obrigado, Bruno, pelas informações. Um bom dia de trabalho aí na Rádio Senado. E se existisse um aplicativo para se comunicar através da movimentação dos olhos? Para as pessoas que perderam a movimentação do corpo, por exemplo, isso seria revolucionário. Conheça a história de José Afonso, o engenheiro que, mesmo com limitações físicas ocasionadas por uma doença, tornou isso realidade. José Afonso é engenheiro de software. Em 2013, descobriu ser portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença que enfraquece os músculos e afeta funções físicas. Em poucos meses, perdeu a fala, os movimentos dos braços e pernas e aos 42 anos precisou se aposentar. O diagnóstico pegou a todos de surpresa. Eles estavam jogando tênis e o Zé disse que o braço dele não estava respondendo, né? E aí ele sentiu, achou que tinha alguma coisa errada, procurou um médico, um ortopedista. O ortopedista falou: Zé, isso que você está sentindo, ele falou que estava sentindo umas fasciculações, que é tipo, o músculo fica saltando, né, nos braços. Aí o médico falou: não, faz esse exame porque isso é um problema neurológico. E aí a gente procurou um neurologista, o neurologista já fez os outros exames, né, e rapidinho ele fechou o diagnóstico. Mas José não se entregou. Mesmo com as limitações impostas pela doença, o engenheiro decidiu lutar. Com a ajuda de outros especialistas, criou um aplicativo que pudesse facilitar a comunicação. Foi com a tecnologia criada por José que fizemos a entrevista. Tão logo surgiram os primeiros sintomas de perda da voz, comecei uma busca desesperada por meios alternativos de comunicação. Durante um ano, eu testei vários aplicativos e não fiquei satisfeito com nenhum deles. Foi aí que tomei a decisão de desenvolver o meu próprio aplicativo. Demorei um ano para chegar à versão atual e mais um ano utilizando o aplicativo diariamente antes de disponibilizá-lo ao público. O aplicativo, chamado We Can Speak, é gratuito e está disponível para todos os países. Ele permite que pessoas com limitações como as de José possam se comunicar com o movimento dos olhos. O foco principal do We Can Speak é a agilidade na comunicação. Para isso, ele conta com uma interface simples e intuitiva, tornando sua utilização muito simples. O usuário digita o texto desejado no campo de digitação e o aplicativo transforma o texto em fala, utilizando a voz selecionada. Como o dicionário é personalizável, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa no mundo, escrevendo em qualquer idioma e falando em qualquer idioma. Mas o engenheiro não parou por aí. Criou mais um programa, desta vez para facilitar o encontro com os amigos. Ele é terrível. Então, ele sempre jogou muito, sempre gostou muito de jogar pôquer com os amigos, né? Em cada carta um chipzinho e tem um scannerzinho que o pessoal coloca a carta para ele e aí aparece no computador as cartas, né? E aí ele vai jogando a noite inteira, entendeu? E é muito legal, eles se divertem muito. E o apoio da família é o que mantém José mais motivado. Eu não vejo como superação. Eu acho que é uma questão de postura diante dos problemas. É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive que tomar uma decisão, reclamar da vida, ficar amargurado e trazer tristeza à minha família. Ou olhar para a frente e ser grato por estar vivo e contar com pessoas maravilhosas para me ajudar nessa jornada. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.